Psicóloga, doutora Deise Moraes Salute. Doutora Deise, boa tarde e bem-vinda aqui ao Tom Maior. Obrigada pelo convite. Você já colocou muito bem, deixa marcas, e marcas muitas vezes irreversíveis, porque a psicologia traz que hoje vivemos esse tempo, né, de intolerância, e a gordofobia ela faz parte aí desse quadro que prejudica muitas pessoas e leva à depressão, isolamento. Quem é que hoje quer sofrer qualquer tipo de preconceito? Não deveria nem existir. Deveríamos respeitar a todos como, né, a todos, sem nenhum tipo de preconceito. Mas a gordofobia hoje é um dos problemas que causam também muita depressão. Muitas pessoas sofrem relacionado a esse preconceito. Doutora Deise, é um preconceito, mas o que é também, sim, de que maneira que acontece esse preconceito, né? Há uma diferença também, existe entre a gordofobia e essa pressão também pela estética, que é algo que está ali totalmente relacionado? Exatamente, Jéssica. Porém, o gordo, a pessoa que se sente gorda, né, no sentido, ela procura uma ajuda. Uma pessoa que tem a sua saúde definida e tem um bem-estar e se sente bem estar acima do peso, ela não tem nenhum tipo de problema de saúde. Então, não é uma parte estética somente. Muitos enfrentam alguns problemas de metabolismo, muitos enfrentam problemas de saúde, e aí sim buscam ajuda. Mas não significa, não é só estética, né? Óbvio que saiu hoje, o DSM-5 hoje lida com a doença, com a gordofobia como uma doença, né? Então, ela saiu de somente uma parte estética para uma área da saúde também. Doutora Deise, a senhora citou, né, essa questão do problema de saúde. Muita gente disfarça a gordofobia falando, mas eu estou cuidando de você, mas ser gordo é doença ou pode gerar outras doenças. Mas existem pessoas gordas que são saudáveis também, assim como existem pessoas magras que podem ter algum tipo de doença. Eu queria que a senhora explicasse um pouco pra gente. Perfeito, perfeito. Sim, há aqueles que estão felizes, satisfeitos e têm a autoestima muito bem definida, gostam, se sentem bem, têm a sua vida perfeita, né? Agora, recentemente fiz o meu último curso com avaliação psicológica para cirurgias e adivinhem, é uma coisa muito bacana de nós sabermos. Pessoas magras fazem cirurgias bariátricas, então isso não é uma exclusividade apenas para pessoas acima do peso. Então, está muito relacionado, Paloma, a problemas de saúde. E sim, né, aqueles que se encontram com alguma dificuldade, algum problema relacionado ao metabolismo, alguma disfunção da saúde, algum problema, sim, ele deve buscar uma ajuda. Se não exatamente uma cirurgia, mas um cuidado especial com a sua saúde. E nós temos que respeitar aquele que se sente bem. Muitas pessoas também se sentem bem e outras pessoas também sentem-se atraídas por pessoas acima do peso. Então, nessa forma é onde nós precisamos respeitar a opinião e o desejo de cada um. Não a gente trabalha muito o estereótipo, né? Hoje em dia fala nesse tempo de intolerância tão grande, de tantas fobias, esse estereótipo de a pessoa feliz e bem-sucedida, ela é magra, ela tem um corpo definido. Hoje os Instagrams, as redes sociais, né, enfim, todas as redes sociais mostram que a pessoa ela tem que estar magra, ela tem que ser magra, ela tem que ser rica, ela tem que ter. Então ela mostra muito essas condições. E as pessoas que estão acima do peso e que são felizes e muito bem resolvidas, né, com a sua autoestima e toda a sua parte de saúde mental, elas não sofrem nenhum tipo de problema.
Doutora Deise, aqui no começo do programa, né, eu até mencionei que a gordofobia ela está presente na questão da exclusão social, profissional, de quem pode estar aí acima do peso. Quais são esses espaços onde a gordofobia também está mais presente? Isso também acontece na família, dentro ali dos lares? Poxa, Jéssica, é tão difícil. Fui durante 11 anos, né, da área de recursos humanos e presenciava, né, uma questão até real. As pessoas acima do peso, elas sente a rejeição de outras pessoas. O ambiente de trabalho é um ambiente muito adoecedor para essas pessoas. E também temos aí a questão de salários. Muitas pessoas acima do peso, eles têm o salário reduzido, eles têm salário menor do que outras pessoas. Eles sofrem preconceitos pela sua mesa, pela sua cadeira, aquelas brincadeirinhas bobas, nossa, comendo de novo, nossa, e aí, já vai sair para comer? Sabe aquelas brincadeiras bobas que não mudam para a pessoa que tá zombando, mas a pessoa que se sente ofendida e rejeitada, isso é totalmente prejudicial. Então, assim, nos lares a mesma coisa. Ou a pessoa acima do peso, dentro de um ônibus, ela vai passar uma catraca, zombam dela, ela vai dentro de casa, zombam dela a família. Imaginem vocês o tempo escolar, né? Muitas crianças vieram já do período escolar sofrendo esse tipo de fobia, sofrendo esse tipo de rejeição e muitas vezes as pessoas elas levam isso para sua fase adulta, adolescente, adulta e muitas não conseguem lidar ou se resolver. Hoje, por exemplo, nós temos diversas pessoas que têm esse histórico. Eu já fui gordinho. Eu pesava muito mais do que quando eu era criança, na minha infância eu pesava muito mais. Muitas pessoas conseguem resolver, não se sentiam bem acima do peso e por este motivo buscaram emagrecer ou algum cuidado ou alguma cirurgia, não importa, eles buscaram estar bem de uma outra maneira, mas há aqueles que têm a saúde perfeita e mesmo assim sofrem todos esses tipos de preconceito no mercado de trabalho, dentro de casa, com os amigos, no lazer, e muitos não conseguem lidar. É justamente essa a minha pergunta, doutora Deise. Pensando neste ambiente de trabalho, a senhora contou aí que tem uma experiência de anos, né, em recursos humanos. Quando isso acontece no ambiente de trabalho, o que fazer, né? Porque causa tantos problemas para a saúde mental de quem é vítima desse tipo de preconceito. O que essa pessoa pode fazer? Como tentar lidar com essa situação? Olha, eu sou a favor, né, no sentido de mostrar para a empresa, mostrar para a equipe toda, para todos os colaboradores, a necessidade de respeitar. Mas será que nós precisamos colocar essa condição de dizer para o outro, olha, respeito o outro é difícil, mas ainda assim, conscientizar toda a empresa de que isso é errado e prejudicial. Mostrar para a empresa o quanto ela está prejudicando um ser humano, mostrar para a empresa o quanto ela também perde com os negócios, com a produção, com o trabalho que essa pessoa exerce e mostrar a conscientização de se respeitar tudo isso. Já quem sofre, buscar mostrar para seus superiores o quanto está se sentindo prejudicada psicologicamente, emocionalmente, moralmente. Isso é muito complicado. E aí, assim, buscar encontrar uma forma de unir e demonstrar muito mais todos os seus talentos do que exatamente ficarem exaltando a forma física, né? Porque esse profissional, ele tem muito a mostrar, ele tem muito a colaborar com a empresa. E muitos esquecem de ver esse lado e tentam prejudicar. Mas eu sempre digo assim, Jéssica e Paloma, eu sempre digo que pessoas que praticam essa gordofobia, né? Pessoas que
encontram uma forma em uma outra pessoa de prejudicar emocionalmente, psicologicamente, são pessoas mal resolvidas, de uma baixa autoestima, elas sim precisam de muita ajuda psicológica. Doutora Deise, a senhora citou na sua resposta anterior essa questão com as crianças. Às vezes a gordofobia, às vezes não, a gordofobia é muito cruel sim com os adultos, mas eu queria que a senhora falasse como que isso pode afetar, né, as crianças e os adolescentes, porque às vezes essa gordofobia vem dentro da própria casa, às vezes de um tio, de uma tia, disfarçado de piadinhas, de brincadeiras, e às vezes até da mãe e do pai. Como que isso pode afetar essas crianças e esses adolescentes? Jéssica, ou Paloma, afeta muito, e é esse período, né? Gente, esse período escolar, dessa socialização, é a primeira socialização, é a área escolar, e aí, imagine, para fazer parte de uma turminha, muitas vezes você tem que estar dentro de um padrão, de um estereótipo que eles buscam. Então, assim, eles zombam de tudo para fazer parte, e aí o outro acha que tem o direito de zombar também, porque ele precisa ser aceito. Então, ele vai olhar para uma pessoa acima do peso, para um amigo, um colega, que está lá isolado justamente porque ele já se sente fora dessa sociedade, dessa interação, envergonhado, e ele pratica esse preconceito, essa gordofobia. Hoje, né, chamamos de gordofobia, mas antigamente isso era uma forma mais que eles utilizavam assim para zombar mesmo das crianças sem se importarem, né? Antigamente nós tínhamos diversos preconceitos contra cor da pele, estereótipo do corpo, gordo ou magro, alto, baixo, tudo era motivo para ser motivo de piada no colégio. E isso traz, dentro da infância, diversos preconceitos, porque essa criança, ela chega em casa, ela tem mais um outro ambiente adoecedor, ela tem mais um pai e uma mãe que não se entendem muitas vezes, e essa criança se pega comendo, essa criança é obrigada a se alimentar de forma errada. Então, assim, imagine, arrasta para a adolescência, que aí ele precisa entrar em relacionamentos, e aí ele se sente rejeitado, porque os meus amigos conseguem se relacionar, namoram, porque eles são magros, e eu sou gordinho. Já começa todo o transtorno mental dentro dessa fobia toda, desse preconceito, dessa rejeição que ele vive. Isso falando da sua adolescência, então, desde a sua infância. Imagine essa criança durante o período da fase adulta, quantos problemas ele não vai enfrentar. Muitas vezes, até mesmo acreditar que não merece ser respeitado, acreditar que não merece uma oportunidade melhor justamente pela sua forma física, que lá atrás, na infância, foi colocada para ele como errada, que ele era errado, que tudo que ele fazia era errado, que tudo que ele fazia não era bom. Essa criança se torna um adulto traumatizado, tanto pelo seu peso, quanto por todo o histórico, né, que ele viveu na infância. Doutora, essa gordofobia vinda da infância e levada para a adolescência, pode ser causa de transtornos alimentares desse adolescente, desse jovem? Não só transtorno alimentar, né? Mas imagine, a psicologia, ela relaciona muitas vezes estar acima do peso com diversos transtornos, né? Muitas vezes emocionais. O nosso corpo, ele representa muitas dores, muitos problemas de saúde mental recolhido. Então, assim, uma tristeza, uma mágoa, uma angústia, eu vou só me alimentando dessa mágoa, dessa angústia, desses problemas, não consigo expor, né, resolver, e isso fica ali. Onde vai? Vai para todo o meu corpo. Isso causa um aumento do meu peso, isso causa diversos problemas na minha saúde física também,
como pressão, como diabetes e outras questões. E isso sim, desde a infância se arrasta para a vida adulta. E é nesse sentido que eu falo que por conta dessas questões, hoje não é somente uma estética, mas é um problema de saúde, né? Saúde física, é um problema hoje levado tratado com uma gravidade um pouco maior. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a psicóloga Deise Moraes Salute. Doutora Deise, dentro desse universo da gordofobia, né, o recorte de gênero e raça também é importante ser discutido? Por exemplo, uma mulher preta, gorda, ela sofre mais esse tipo de preconceito de uma forma mais intensa? Bom, aí ela já não está mais enfrentando só um preconceito, né? Ela já está enfrentando diversos outros. Ela está enfrentando preconceito já apenas por ser mulher. E aí muitos veem que ela não tem o direito de ser bem-sucedida, porque imagina, ela é mulher. Imagina, ela é negra. Imagine, ela é gorda. Então ela já sofre ali diversos problemas justamente por fazer parte desse papel na sociedade onde muitos limites ela encontra, muita situação ela encontra. E hoje a gente sabe o quanto, apenas por ser mulher, muitas vezes, né, acontece aí o feminicídio. E por ser negra ou gorda, muito maior. Hoje o número aí de feminicídio com mulheres negras e gordas é muito maior também. E dentro dessa pandemia, nós encontramos muitos tipos de preconceito também relacionado à cor da pele e ao corpo também. Doutora Deise, por que, assim, de todos os preconceitos, né, a gordofobia, ao que me parece, é considerada, por exemplo, o maior mimimi de todos, né? Frases do tipo, é gordo porque quer, é só fechar a boca que emagrece. Essa percepção que eu tenho, ela é real? Parece que há, assim, quando se fala em gordofobia, esse preconceito, tem muita essa questão de vitimização, de mimimi. É uma percepção verdadeira, doutora Deise? No sentido de vitimização, é o que fica, né? É a imagem que essa pessoa está de mimimi, que essa pessoa está de frescura, que essa pessoa está, enfim, imagina, até a gente estava falando agora da cor da pele, né? Também, do sentido da mulher ser gorda, ser negra. Imagine, eles chamam de burra, né? Eles colocam também a questão intelectual. E essas pessoas que lidam dessa forma com as pessoas acima do peso, essas pessoas sofrem, então, muito mais problema. Porque, assim, seria muito mais fácil eu ajudar uma outra pessoa no sentido de tentar entender o porquê e os motivos. Achar que somente é um mimimi, que é uma frescura, que é uma forma dela, enfim, não conseguir resolver os seus problemas, isso é uma visão muito individual de cada um. Porque todos nós temos dificuldades no nosso dia a dia, todos nós sofremos, passamos por diversas dificuldades, mas o que nos diferencia é a forma com que cada um de nós lidamos com as nossas dificuldades. E dentro dessas questões, a pessoa acima do peso, ela traz e carrega diversas dificuldades, muitas vezes até maior, por questões de aceitação, a própria aceitação. Muito também é relacionado, muitos relacionamentos também, a psicologia trata, a pessoa, ela não está feliz dentro de um relacionamento, e quando eu digo relacionamento, eu digo todos os tipos de relacionamento, como você estava falando, Jéssica, da família, né, do ambiente em que ela vive. Muitas vezes os relacionamentos afetam tanto psicologicamente essa pessoa que ela ganha peso sem perceber.
Então, a dificuldade dela lidar com essas questões é muito maior até para ela mesma. Doutora Deise, levando um pouco essa realidade para as redes sociais, nós somos feitas dos mais diversas formas, cores, cabelos e jeitos possíveis. Na rede social, às vezes, a verdade é distorcida. Eles são de foto e eles trazem um corpo perfeito que não existe. Eu queria que a senhora falasse quais são as consequências dessa exposição perfeita nas redes sociais e como que a gente pode se blindar disso, tendo consciência que aquilo às vezes não é aquilo mesmo, que aquilo não é real. Bom, muito se fala do fake, né, Paloma? Muito se fala do fake e é real. Para começar, temos os filtros, né? E aí o filtro ele consegue mudar a minha pele, ele consegue mudar o meu cabelo, ele consegue dar uma forma para o meu corpo, e isso facilita. Uma coisa bem interessante que eu me recordei agora é dizer o quanto pessoas se comunicam muito bem dentro da rede social. E quando existe um encontro, quando há uma possibilidade de pessoalmente se relacionar, se socializar, ela não consegue, ela encontra um bloqueio, porque ela só conseguia ser aquela pessoa feliz, aquele garoto feliz e muito bem resolvido dentro das redes sociais, no fake news da vida dele. Porque ali sim ele conseguia ser uma outra pessoa. Ali ele conseguia se comunicar dentro de um texto, dentro de fotos que ele pode usar um Photoshop, que ele pode usar um filtro. Então, assim, sabe qual é a consequência dessas reações fakes das redes sociais? O isolamento. Porque depois que essas pessoas terminam de gravar os seus vídeos maravilhosos, de ter as suas falas e ali as suas curtidas, e ali toda como é que eu vou dizer, voltado para melhorar a sua autoestima, porque ela vai ganhar curtidas, ela vai ganhar comentários positivos e aquilo vai melhorar. Porém, aquilo acaba. Aquele momento acaba e ela fica sozinha, ela desliga seu computador, ela olha para o seu espelho, ela olha para sua foto, ela identifica que aquela não é ela, aquele não é ele. E existe sim toda a questão de preocupação hoje com o psicológico dessas pessoas, e não importa se ela é gorda, se ela é magra, se ela é negra, não importa a raça, a cor, nada. Todos que possuem essa condição apenas de se socializar e ter uma relação positiva nas redes sociais sofrem, porque atrás de tudo isso ela está sozinha. Atrás de tudo isso ela não é aquela pessoa que ela se disse tão comunicativa, tão aberta, tão viajada. Hoje pode mudar até utilizar aqueles para mudar o ambiente, colocar ela como se ela estivesse viajando. Então, assim, toda aquela fantasia das redes sociais, quando isso acaba, quando termina no final do dia, ou sei lá em que momento ela se encontra sozinha, toda essa realidade vem à tona e como lidar com essas questões. Aí, consultório de psicoterapia para lidar com todas essas questões e mais, todos os transtornos, todos os complexos que foram adquiridos durante todo esse tempo. Doutora Deise, infelizmente nosso tempo acabou, esse é um assunto tão importante, né? A gente poderia ficar aqui horas debatendo, é muito amplo e realmente precisa ser combatido. Eu agradeço muito a sua participação, a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde. Conversamos aqui no Tom Maior com a